A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2024 a revista aqui pela classe dos adultos que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, amém? Nós estamos estudando então, e estaremos estudando nesta oportunidade, a lição de número 2, que tem como tema As Promessas de Deus para Israel. Lembrando aos irmãos que a lição de número 1 já está aqui postada no nosso canal em uma playlist chamada Promessas, amém? Então esta lição de número 2, irmãos, é para a data do dia 13 de outubro de 2024 e nós estaremos aqui fazendo então o estudo desta lição. Fique comigo, nós temos muitos assuntos aqui para estarmos tratando a respeito desta aula de hoje, que tem como texto áureo Gênesis capítulo 12, no verso de número 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Esta é uma promessa que Deus fez ali a Abrão e que se estende, e nós vamos estar entendendo no conceito da nossa aula de hoje, as nossas famílias. Nós temos como verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. E nós sabemos, irmãos, já estudamos na lição de número 1, que as promessas do nosso Deus, ela não tem prazo de validade. Elas são aí imutáveis, né? Elas não podem, ser revogadas, né? Nós cremos que quando Deus ele faz uma promessa para a nossa vida, elas irão se cumprir. E eu costumo, sempre ter esse discernimento que as promessas, elas têm aí, elas têm esta condição, de estar nos alimentando, de estar trazendo esperança para a nossa vida. E essa esperança é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então a maior promessa que nós temos é que um dia Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que creram nele aqui em vida e fizeram a escolha para que ele seja o nosso Salvador. Nós temos como leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3 e também Romanos capítulo 9, do verso 1 ao 5. Eu gostaria de estar lendo aqui com os irmãos este texto, esses versículos, no decorrer da nossa lição de hoje. Tem um tópico que nós estaremos estudando, os versos aqui nos seus pormenores, amém? Nós temos então 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo, elencar, ou seja, numerar as promessas de Deus a respeito de Israel para seu desenvolvimento como nação. E um terceiro objetivo, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Como parte motivacional para a lição de hoje, nós temos que saber que as promessas feitas a Abrão eram acompanhadas de propósitos divinos e específicos, assim como essas promessas são para a nossa vida também. Ainda podemos estar aqui destacando, irmãos, que de modo semelhante as promessas de Deus, as promessas que Deus nos faz, apontam que Ele tem propósitos especiais para cada fase da nossa vida. Às vezes nós não estamos entendendo o porquê estamos passando por algumas circunstâncias ou situações, mas volto a dizer, Deus ele usa situações para estar nos modelando, usa circunstâncias. Nós pedimos para Ele mudar a situação e a circunstância, e Ele está usando aquilo ali para estar nos moldando de acordo com o seu querer. Então, fechando essa parte motivacional, como nós estamos cumprindo estes desígnios, ou seja, esses propósitos enquanto igreja aqui na terra, em relação às promessas do nosso Deus? Temos crido, temos tido fé suficiente para acreditar que Ele é o provedor da nossa vida? Fica aqui uma pergunta de reflexão. Nós estamos então iniciando agora a parte de introdução da nossa aula de hoje, que tem como palavra-chave essa lição, descendência.
Então, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis, como eu disse aos irmãos no início da aula, ou seja, elas não podem voltar atrás. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. Cada tópico, como os irmãos sabem, tem os seus subtópicos e o primeiro tópico tem como tema Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Aqui estaremos estudando, o versículo de número 2 e depois fechando no versículo de número 3, como comentei aos irmãos. Primeiro subtópico tem como tema, e far-te-ei uma grande nação. Então, esta promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus informar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras nações de Israel. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, no verso de número 2, que está fazendo parte da nossa leitura bíblica em classe. Eu já trouxe a parte A do versículo. Então, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Lá, anos depois, essa promessa vai se cumprir. Gênesis capítulo 15, no verso 4 ao verso 6, nós temos o seguinte texto. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, Deus falando aqui, a Abraão, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Verso 5, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Olha o diferencial aqui para a nossa vida, irmãos. Deus nos faz a promessa, mas assim como Abraão, e creu ele. Então nós temos que crer, temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? O subtópico de número 2, irmãos, ele traz como tema, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aqui, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção, conforme Gênesis capítulo 12, no verso de número 2. Ainda podemos trazer aqui, que Deus escolheu Abrão para ser pai de um povo, que ainda surgiria, o povo de Israel. E a respeito, irmãos, de Deus escolher um povo, anotei aqui uma referência aos irmãos, lá em Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 11. Olha o que diz a Bíblia aqui, na nova tradução da leitura, na linguagem de hoje. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Ainda na versão Almeida Fiel ao original diz assim, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, irmãos, no Antigo Testamento Deus fez a promessa a Abraão e no Novo Testamento Paulo vem nos trazendo que nós somos o povo de Deus, amém? Então, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. E aqui, como povo de Deus, segundo lemos em Efésios, através do apóstolo Paulo, nós somos, perante a palavra do Senhor, escolhidos por Deus para sermos o seu povo, amém? Olha que promessa maravilhosa para a nossa vida. O terceiro subtópico ele vai trazer como tema, ainda no verso 2 do capítulo 12 de Gênesis, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla. Em que sentido? De ser bênção e de ser o quê? Maldição. Olha o que ainda a gente pode pontuar aqui. Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem amaldiçoasse. Ainda, irmãos, essa promessa é confirmada também lá em Números capítulo 24, no verso de número 9, que diz assim, a parte B do versículo, benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Então nós temos que estar debaixo da bênção de Deus, sempre colaborando, como nós vemos lá em Efésios 1:11,
em união, por meio da nossa união em Cristo Jesus. Nós temos que estar sempre ajudando, sempre orando, intercedendo, abençoando, irmãos, a obra do Senhor, abençoando nossos irmãos, intercedendo, porque muitas são as dificuldades e as carências que surgem na nossa vida. Este tópico, irmãos, ele tem 4 subtópicos, e o quarto, diz assim, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa que continua valendo para os nossos dias de hoje. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. E a respeito de profecia, irmãos, elas têm 3 fontes: Deus, o homem ou o diabo. Quando é de Deus, irmãos, se cumpre. Quando o homem faz a profecia, mas debaixo da autoridade de Deus, lembro-me aqui agora, quando Elias falou que não ia chover durante 3 anos e meio, não choveu, E quantas promessas Deus já usou o homem para fazer na nossa vida, e vindo da parte dele, a promessa se cumpre, Então, agora a terceira hipótese, de onde vem, não pode vir coisa boa do inimigo, das nossas almas, do nosso adversário. Então, fica essa reflexão aqui, Essa promessa, ela é considerada a segunda profecia. Por quê? Porque a primeira foi registrada lá em Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, onde Jesus Cristo ele é apresentado pela primeira vez na Bíblia, nessa cronologia bíblica. Diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda, irmãos, podemos trazer aqui aos irmãos que essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Ainda o apóstolo Paulo também confirma esta promessa por meio da sua carta, lá em Gálatas capítulo 3, do verso 8 ao verso de número 16. Olha o que diz, lendo o verso 8 e o verso 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. E olha o verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, eu e você somos da fé, professamos esta fé em Cristo, cremos nesta promessa. Então, isso aqui é para a nossa vida também. E ainda, irmãos, sobre o advento de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo, olha o que diz João 3,16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na minha humilde opinião, a maior promessa de Deus para a nossa vida é, com o advento de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele nos garantiu o passaporte para a nossa salvação e, em obediência a ele, a nossa vida eterna junto com ele no céu, amém? Temos como resumo para este primeiro tópico que acabamos de estudar: a descendência de Abrão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante. Então, irmãos, é da vontade de Deus que a nossa vida seja uma vida com abundância. Porém, irmãos, essas promessas não são, como o autor da revista registrou aqui, materialistas apenas. Elas seguem o quê? Um propósito maior, uma bênção espiritual para a nossa vida, hein? Olha que bênção espiritual somos, povo do nosso Deus. O tópico de número 2, ele vai trazer como tema outras promessas a Israel. Aqui nós estaremos estudando também 4 subtópicos. O primeiro, a promessa de um filho a Abraão. A promessa, pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos na palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 12, no verso de número 4, diz assim, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui, por que pareceu estranho? Abrão já era avançado em idade e a sua mulher, como nós sabemos, ela era estéril, mas como Deus fez a promessa, ela se cumpriu na vida. E quem foi o filho desta promessa? Isaque. Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao verso 7, gostaria de estar lendo aqui aos irmãos, do verso 1 ao verso 3. E o Senhor visitou a Sara
como tinha dito, ou seja, como tinha prometido. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Verso 3, e Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então Isaque é o filho da promessa de Abraão, e não como ele ali havia comentado, ele argumentou com Deus que provavelmente seria o seu servo Eliezer, mas Deus falou para ele, não, vai nascer um das entranhas da sua esposa. E o subtópico de número 2, ele vai trazer o seguinte tema: a promessa de um filho a Isaque. Então Deus prometeu um filho ao pai, Abraão, e agora a promessa de Isaque. Olha o que é interessante aqui, irmãos. Deus não se esquece de suas promessas. Lembra lá de Hebreus capítulo 10, no verso de número 23? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E olha só, irmãos, que detalhe interessante que a gente encontra na palavra do Senhor. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Eliezer foi ali a Mesopotâmia, encontrou a Rebeca, então essa Rebeca foi a esposa de Isaque. E por que esse foco aqui de que Deus promete um filho a Isaque? Se você ler Gênesis capítulo 25, do verso 20, verso 21 e 26, olha quantos anos Isaque orou por esse filho, lá nessa referência que eu citei aos irmãos. E era Isaque da idade de 40 anos. Quantos anos tinha Isaque? 40 anos. Quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, irmão de Labão, arameu. No verso 21, e Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E depois saiu seu irmão agarrado, no verso 26, e depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E olha o final do verso 26, e era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Ou seja, nós lemos lá que ele tinha 40 anos quando ele começou a orar pela sua bênção, e com 60 anos ele gerou Esaú e a Jacó. 20 anos, irmãos, orando por esta promessa, mas abri aqui o subtópico dizendo: Deus não se esquece de suas promessas. Eu não sei há quanto tempo você está orando, por uma promessa que Deus lhe fez, mas Deus manda te dizer neste momento: não perca a sua esperança, e a sua oração não está sendo em vão. Isaque orou 20 anos para que Deus abrisse a madre de Rebeca, e assim como Deus prometeu a ele que daria a ele um filho, Deus concebeu, abriu a madre de sua esposa 20 anos depois, e ela teve ali 2 filhos. Olha o terceiro subtópico: a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras, lá em Gênesis 26, verso 3 e 4. Olha o que diz: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então aqui Deus confirmando a promessa que havia feito ali a Abraão. Então Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, como nós podemos ler lá na carta aos Hebreus capítulo 11, do verso 17 ao 19, que diz assim: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque eu li novamente o texto? Porque nós fizemos referência em Gênesis capítulo 26, e agora lá no Novo Testamento, em Hebreus, Deus volta aqui e reitera esta promessa. E aí, irmãos, para confirmar, Jacó, ele é
o autor ali, né, vamos dizer assim, das 12 tribos de Israel. Por quê? Ó? Por estratégia. Olha o que aconteceu aqui, ó. Jacó, ele casa com a filha de Labão, e aí, né, com Léia ele teve 2 filhos. E aí, ó, depois Deus abriu a madre de Raquel e concebeu mais 2 filhos. Depois, ó, com a sua serva, Jacó teve 2 filhos também. E depois com Zipa, né, a serva de Léia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Então, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Se você fizer a somatória aqui, você vai ver que Jacó, né, teve os 12 filhos, e esses 12 filhos são que formam as 12 tribos de Israel. O quarto subtópico, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo de número 7, verso 14, que estaremos lendo agora. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Na primeira lição, irmãos, da nossa revista, nós estudamos promessas condicionadas, né, e promessas que não são condicionadas. E uma dessas promessas que não são condicionadas ao tempo, à circunstância, como nós vimos lá, é essa aqui, que Deus daria um filho, né, que Maria lhe teria um filho, e esse filho seria chamado Emanuel. Isso não dependia, né, de circunstâncias ou do tempo, ou da intervenção, né, humana, né? São promessas, como nós vemos lá, os irmãos podem até estar recordando, né? Nós falamos lá no tópico de número 3, ó, promessas incondicionais e promessas condicionais, e trouxemos esse texto como exemplo. Ainda aqui, podemos dizer que por meio, né, do profeta Isaías, né, nasceria, né, da descendência de Jessé, pai de Davi, o nosso Salvador, que iria redimir Israel e toda a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. Lá em Lucas capítulo 18, os irmãos podem estar observando isso aqui, né? E esse nome, ó, Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Lá em Mateus também, capítulo 1, no verso de número 23, além de Lucas, está escrito assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então, neste tópico de número 2, irmãos, nós estudamos aqui a respeito da promessa que Deus fez a Abraão de dar um filho a ele, depois da promessa que Deus fez a Isaac, que também daria um filho a ele, também renovou essa promessa através da vida de Jacó, e também, né, finalizamos aqui falando sobre a promessa do reino do Messias, tanto o profeta Isaías como lá no Novo Testamento também. Como resumo, temos assim: as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Amém? Nós fazemos parte, né, dessa remissão de Jesus Cristo para a nossa vida. Amém? Caminhando aqui para o tópico de número 3, para finalizarmos a nossa lição de hoje, ó, tem como tema a promessa de salvação para Israel. Aqui nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, a queda de Israel. E aqui enfatizando, irmãos, a respeito de salvação, olha o que diz lá em no Salmo de número 3, no verso de número 8, que nós estaremos fazendo menção aqui aos irmãos. Ó. Do Senhor, né, vem a salvação, e para o seu povo seja a sua bênção. Os irmãos podem estar consultando lá a respeito, né, desta promessa de salvação para a nossa vida. Ainda podemos dizer no Novo Testamento que mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações, conforme Lucas capítulo 21, no verso de número 24. Mas Paulo também aos Romanos, ele trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Olha só as perguntas que podemos trazer para os dias de hoje através do apóstolo Paulo. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? E uma segunda questão, elas foram revogadas? Para a primeira questão, elas sim estão válidas até os dias de hoje. E elas podem ser revogadas? Não.
como nós já lemos lá em Hebreus capítulo 10, no verso 23. Por quê? Porque Deus tem um plano para aquela nação, assim como Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Então lá em Romanos capítulo 9, do verso 30 e verso 31, ainda podemos trazer: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Olha a resposta: sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Então, para prosseguirmos aqui a nossa lição, vamos caminhar agora para o subtópico de número 2, que tem como tema a tristeza de Paulo por Israel. Aqui, o capítulo 9 de Romanos revela em demasia a tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Jesus Cristo. Ainda podemos trazer que os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 9, no verso de número... a revista pediu para estarmos lendo o verso de 9 a 5. Eu gostaria de começar também, lendo depois aos irmãos o verso 3 e 4. Mas no verso 5 diz assim, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui confirmando, que Jesus descende ali, pela carne, do povo judeu. Ainda podemos trazer que esse sentimento de tristeza do apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização do judeu. Lembra lá que eu disse aos irmãos que nós estamos aqui incumbidos nesta promessa, mas fiz uma pergunta lá na parte motivacional: qual tem sido a nossa atitude mediante esse propósito, a esse desígnio que Deus tem, que é desejo dele que todos sejam salvos, Então aqui volta a trazer aos irmãos um texto muito conhecido, Marcos capítulo 16, no verso de número 15. Olha o nosso papel, olha o nosso compromisso, quando nós aceitamos Jesus Cristo, em continuar falando do amor dele. E disse-lhes, Marcos 15, 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? O subtópico de número 3, nós estaremos estudando agora a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte, lá em Romanos, capítulo 9, no verso 3 ao 5, que estarei lendo agora o verso 3 e 4, porque já fizemos menção do verso 5. Diz assim, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou seja, ser inútil para Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. É Paulo dizendo aqui, eu poderia não me importar, mas não, são filhos de Deus também. Então estou aqui eu pregando o evangelho para que eles também encontrem a salvação em Jesus Cristo. Ainda podemos dizer que essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens e que buscam em sinceridade, que os buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não na sua totalidade. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus, Romanos capítulo 9, no verso de número 26. Ainda a Bíblia vem dizendo que o remanescente fiel de Israel será salvo, lá em Romanos capítulo 9, no verso 27. E também que o libertador que virá de Sião fará isso, lá em Romanos capítulo 11, no verso de número 26. E ainda a respeito de que Deus cumpre a sua palavra, lá em Jeremias capítulo de número 1, no verso de número 12, irmãos, que nós estudamos como texto áureo da nossa primeira lição, diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então aqui Deus cumpre a sua palavra. Caminhando para o resumo deste tópico de número 3, temos assim, a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Amém? Então, caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje,
temos o seguinte: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. Nós estudamos aqui dentro da lição de hoje que as promessas do Senhor, elas são irrevogáveis, ou seja, elas não podem voltar atrás. Ainda continuando na nossa conclusão, o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra e de compromisso do Senhor, lá em Isaías 43, no verso de número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Que Deus, irmãos, em Cristo Jesus, continue falando ao seu coração, através dessas lições ricas que estamos estudando. E querendo Deus, voltaremos aqui para estudar a lição de número 3, que tem como tema as promessas de Deus para a igreja. Nós estudamos nesta lição as promessas de Deus para o povo de Israel. Na lição seguinte, estaremos estudando as promessas de Deus para a sua igreja, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.